Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje é Missão Transcultural, lição 3. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Nós já passamos a lição 1 e a lição 2. Hoje é a número 3 desse livro, tá bom? Pessoal, tudo sobre missão. Existe missão local, que é evangelismo, existe missão nacional, existe missão internacional, que é a missão transcultural. Na verdade, isso aqui é missão transcultural, é missão internacional. Transcultural quer dizer outra cultura, e pode ser também transcultural no mesmo país. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil fazendo missão. Aí você vai lá no meio das tribos de índio da Amazônia. Lá é outra cultura. Então dá o nome de missão transcultural. Missão transcultural geralmente é outro país, que é outra cultura. Mas tem países que têm outras culturas diferentes no mesmo país. Como eu te falei, tem povos perdidos no mato, tem índio no meio do mato. E o que eles têm lá? Outra cultura diferente da nossa. Então será missão transcultural. Missão transcultural quando você está entrando em outra tribo de índio, povos, nações que têm outra cultura. Tá? Por exemplo, você vai para a Bolívia, missão transcultural. Saiu do Brasil, missão transcultural. Mas em alguns casos tem missão transcultural dentro do próprio país, porque o Brasil é um país continental, tem várias culturas de índio diferentes, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, eu estou aqui na minha mão com 20 livros de teologia, ó, teologia, cristologia, pneumatologia, são 20 livros, o curso básico, 20 livros, o curso bacharel, 40 livros, e também tem um curso de mestrado. Aqui, ó, curso mestrado em teologia, esse livrão grande aqui, ó. Tem anel de teologia, o anel fino e o anel grosso. Aí você decide qual que você quer. E se você comprar os livros, você ganha a sua carteirinha de aluno, ganha o seu diploma e você pode vir tirar uma foto comigo aqui, ó, com o pastor Josiel Saraiva, formatura. A gente vai estar anunciando a data certa, tá bom? Ó, canudo de formatura, o diploma, e vamos para a aula. Então, na aula passada eu falei sobre 3 tipos de igrejas: a igreja evangélica, a igreja evangelística e a igreja missionária. Igreja evangélica é aquela que faz culto, adoração a Deus, chega e vai embora. Igreja evangelística é aquela que evangeliza. E igreja missionária é aquela que faz missão em outros países. Igreja missionária. Então, meu irmão, Deus ama quem faz missão. Tem um ditado aí que diz assim, ó, missão está no coração de Deus. E a minha pergunta é, missão está no teu coração? Pessoal, deixa eu falar aqui, eu abri um aspa aqui, ó. Eu estou aqui com um boné da escola, o logotipo, a camisa da escola. Se algum aluno de vocês quiser adquirir camisa, boné, para estar aí andando, trabalhando na rua ou na igreja, a gente vende, tá bom? Vendo baratinho, coloca nos correios e mando para você. Vamos lá. Então, meu irmão, se não fosse missão, como que o Brasil seria evangelizado? Por Daniel Berg e Gunnar Vigre, que trouxeram o evangelho pentecostal para o Brasil em 1911. Hein? Se não fosse missão, como é que o evangelho ia espalhar para o mundo inteiro? Hoje o evangelho está no mundo inteiro. O maior missionário depois de Jesus Cristo foi Paulo. Pastor, qual foi o missionário por excelência? Jesus Cristo. Qual foi o maior missionário? Paulo. Paulo evangelizou na época dele, em todos os continentes, cidades, países da época dele. Paulo viajou a pé, de camelo, de navio,
não tinha carro, não tinha avião, mas ele ia de camelo, de pé, ou de cavalo, ou de navio, ou de barco, de canoa. Paulo ia de tudo. E ele evangelizou o mundo da sua época, viu? Que é a Europa, a Ásia, a África. Paulo evangelizou. Então, o caminho da salvação, o canal é a missão. Por exemplo, lá no centro de São Paulo, eu estou aqui a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Então, lá no centro de São Paulo tem a Sabesp, que vem encanado, o cano por debaixo da terra. A missão é um cano que leva o evangelho para outros países. Lá no centro de São Paulo tem uma parte elétrica que vem para os bairros. A missão é um fio elétrico que leva a missão, a salvação, de um país para o outro, de uma cidade para o outro. E nós temos obrigação de fazer filhos na fé. Porque se o homem não reproduzir, não existe geração futura. Você sabia que o Japão e muitas cidades, muitos países estão pagando para pessoas morar lá, na Suíça mesmo, tem uma cidade lá, eu esqueci o nome, que eles estão pagando para homens menos de 40 anos de idade, jovem, e morar lá para repovoar a cidade que está morrendo, a maioria lá é velho, está morrendo, a cidade está desfazendo. Para não desfazer, eles estão pagando jovens para morar lá, casar e reproduzir lá. O evangelho é da mesma forma. Se você não ganhar filho na fé, cadê a geração futura? Se você morrer sem gerar filho, como é que vai ser o evangelho? Você sabia que o islamismo está quase passando o cristianismo? Porque o islamismo eles evangelizam, ele parte para cima. Evangelismo é cristianismo não. Come, bebe, tal, tá bom demais. Não, meu irmão, tá bom não. Temos que ganhar almas para Cristo. Devemos orar. Existem 3 tipos de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Quem ganha galardão é o que vai, é o que ora ou o que contribui. Os 3. Tem um pastor que falou para mim: não, pastor, é só quem vai. Quem ora não vai ganhar galardão, não. Quem paga para o missionário ir não vai ganhar galardão, não. Eu falei: meu irmão, você está completamente errado. Na área criminal, aqui no Brasil, quando um homem manda matar outro homem, quem responde é quem matou e quem mandou, o mandante, não é isso? Na área espiritual, na esfera espiritual, da mesma forma. Da mesma forma que mandar uma pessoa matar e o outro matar, os dois vão ser cúmplices, da mesma forma a área espiritual, o âmbito espiritual. No campo espiritual aquele que mandou salvar ou dar vida também é cúmplice. Ou seja, missionário não é só o que vai, é quem manda, quem paga. O matador não é só quem matou, é quem manda, o mandante intelectual do crime. Na área da missão existe um mandante. Quem é o mandante? É quem paga. Se eu pagar $100.000 para o missionário fazer a obra missionária lá na África por um ano, se ele ganhou almas e ganhou o galardão dele, eu não ganho nada? Eu sou o mandante, eu paguei. Sem eu, ele não ia. Então quem recebe recompensa? É quem manda, quem vai e também quem ora. Entendeu? No crime é quem colaborou, quem matou e quem mandou. Na missão é o mandante, quem contribui, o cúmplice, que é a oração, e quem vai, quem executa, o missionário que executou. Então os 3 têm galardão. Quem manda o missionário vai ter galardão no céu. Senão não dava nem para o missionário ter ido. Quem vai tem um galardão e quem ora tem um galardão. Qual o galardão maior? Meu irmão, é tudo igual, entendeu? Na verdade, aqui no Brasil, um mandante, ele pega mais tempo de ano de cadeia do que o executor. O cara matou, mas alguém mandou. Então, pela ordem dos crimes,
o mandante recebe maior pena. Na área espiritual também a mesma coisa, o mandante recebe maior galardão. Entendeu? Então existe 3 tipos de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Qual deles recebe recompensa? Os 3. E uma dica aqui para quem está indo para a missão, viu? Quem é missionário está me vendo aí, uma dica. Você chega no país, você tem que falar de Jesus, pessoal. Tem missionário que vai falar de Abraão, Moisés. O cara não sabe nem quem é Jesus, vai saber quem é Abraão. Teve uma vez que o missionário começou a falar assim, ó, e o intérprete interpretando. Eu vim aqui, aí o intérprete, eu vim aqui em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí o missionário, em nome do Deus de Abraão e Jacó. O missionário o intérprete deu um toque para ele. Meu irmão, o que você está falando aqui de Abraão, Isaque e Jacó? Essa nação aqui, eles não conhecem nem Jesus Cristo, quanto mais Jacó, quanto mais Isaque. Aí o cara entrou logo direto no assunto. Eu vou pregar Jesus Cristo, que morreu na cruz, ele nasceu, filho de Deus, tal. Então, missionário, não faz rodeio para pegar, não. A pregação de um missionário é cristocêntrico. Uma mensagem cristocêntrica. Você sabe o que é mensagem cristocêntrica? É aquela mensagem que fala o Cristo centro de tudo. Cristocêntrica. É mensagem Cristo centro de tudo. Teocêntrica, Deus, o homem, teocêntrica, Deus, o centro de tudo. Cristocêntrico, Cristo, centro de tudo. Antropocêntrico, o homem, o centro de tudo. Então a mensagem do missionário tem que ser cristocêntrica. Cristo, o centro. Não vai falar de Paulo, não vai falar de quem mais? Deixa eu ver, vai. Noé é bem conhecido o nome, mas tem país que não conhece nem Jesus, quanto mais Noé. Entendeu, meu irmão? Aí você vai falar assim, eu vou falar em nome do Deus de Isaías. O cara não conhece nem quem é Jesus Cristo, quanto mais Isaías. Então você que é missionário, que está me assistindo, ou que vai para a missão, ou que tem amigos missionários, ensina eles. Quando ele for lá, é igual dar um tiro. Você tem que dar o tiro no alvo, não atirar para o lado. O alvo é Cristo. A isca do peixe do pecador é Cristo. Entendeu? Então, acertar no alvo é Cristo. Paulo diz, olhando para o alvo. Pedro saiu do alvo, olhando o alvo, não foi? Paulo fala, olhando para o alvo. Quando você vai pregar o evangelho, você tem que ter um alvo. É apresentar Jesus Cristo. Agora você fala, eu vim aqui em nome do Deus de Elias, Abraão, Isaque, Jacó. O tiro está saindo longe do alvo. Você tem que atirar no alvo. O alvo é Cristo para o pecador. Aí depois que você vai numa aldeia que aceitaram Jesus lá, 5, 6 pessoas, já dá para abrir uma igreja, implantar uma igreja. Implanta uma igreja, liga para a igreja, ó, ganhei aqui 10, 20... já dá para mandar um pastor que eu vou para outra aldeia, outra cidade ganhar. É isso que Paulo fazia. Paulo ia na cidade, ficava lá 6 meses pregando, juntava 50 irmãos, colocava um pastor e ia embora para outra cidade. Ficava mais alguns meses, alguns anos, pregando, juntando, juntou 100, coloca um pastor e vai para outra cidade. Paulo fez isso centenas de vezes. Paulo abriu centenas de igrejas. Ele chega no local, na praça, prega, 5 aceitou Jesus. Aí Paulo falava, deixa eu ir pregar o evangelho lá na tua casa. Aí fazia culto na casa, aí encheu a outra casa, está cheio, muita gente. Aí Paulo, vamos alugar um salão aí, alugaram. Aí Paulo, alguém de vocês quer assumir a obra para mim ir embora, pregar o evangelho em outro país, em outra cidade, porque aqui já está cheio. Paulo fazia isso. Esse é o missionário, é os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É esses 5, meu irmão. Apóstolo, profeta,
evangelista, pastor e mestre. Então tá tudo aqui, ó. Tudo que eu estou falando sobre missão está aqui nesse livro. Tá? Apóstolo é esse missionário. O apóstolo nada mais é do que missão, missionário. Abrir igreja, fundar trabalho. O missionário não vai só pregar, não, ele vai implantar a igreja. Como Paulo disse, eu plantei, Apolo regrou, mas o crescimento vem de Deus. Tá tudo aqui nessa revista aqui, ó. Visão, missão é pelo amor aos perdidos, meu irmão. Só vai para a missão quem tem amor aos perdidos. Pastor, eu amo missão. Então você ama os perdidos. Disposição, às vezes deixar a mulher, deixar filho ir sozinho. O certo é ir todo mundo. Mas tem missionário que vai lá, fica alguns meses e volta. Missionários, muito cuidado, viu? O missionário fica 1 mês, 6 meses, 1 ano longe de casa, fazendo missão. Aí ganha a igreja, tem muitas irmãs bonitas, solteiras, dá em cima do missionário. O missionário já tem 1 ano que não tem relação sexual com a sua esposa, porque está longe, está em outro país, e esse missionário está carente, está desejoso, e aí muitos missionários acabam caindo. Eu conheço várias histórias de missionários que caíram. Eles vão para a missão, ficam sedentos sexualmente, e aí aparece uma irmãzinha e eles caem. A casa até de índio, missionário vai lá para o meio da tribo do índio, está lá 1 ano fazendo missão, 2 anos, não volta para casa, está lá, aí está carente sexualmente, os hormônios. Aí, meu irmão, ele tem relação até com Índia. Há vários casos de pastores missionários que caem em pecado porque está longe da mulher. Portanto, o meu conselho é que a mulher também acompanhe o missionário para abastecer ele lá. Entendeu? É igual um carro. Acabou a gasolina, o posto abastece. Então o missionário está carente, a mulher abastece ele. Mas tem mulher que não gosta de missão, não vai. O missionário vai sozinho. Mas muito cuidado. Amor pelos perdidos, disposição. O pastor, o missionário tem que estar debaixo de uma autoridade, viu? Ele não pode, eu vou lá para a África pregar. Não, você tem que ir, uma igreja tem que te enviar. Um pastor tem que orar por ti, a igreja te enviar. Lembra de Paulo e Barnabé? Paulo e Barnabé. Deus levantou uma profecia, está lá em Atos capítulo 13, e falou assim: separa para mim Saulo e Barnabé, que eu tenho separado uma obra. A igreja pôs as mãos, orou, abençoou e eles foram. Então, para você ir para a missão, você não pode ir sozinho. Você tem que falar: pastor, manda a igreja orar por mim, que eu vou lá para a África. Aí a igreja ora, abençoa e Deus abençoa. O missionário tem que estar debaixo de uma autoridade. Tem igreja que manda todo mês um salário. 1.000, 5.000, 10.000, não sei. E aí, se a igreja parar de dar o salário, o missionário vai passar fome lá. Está assim de igreja, que manda o missionário depois de 6 meses, 1 ano, para de mandar ajuda. Acha que ele vai lá se virar lá para se sustentar. Não é assim, meu irmão. Quem manda, sustenta. Tem um ditado assim que diz assim: quem pariu Mateus que cria. Você pôs filho no mundo, você cria. Você enviou o missionário, você tem que patrocinar ele. Então, enquanto o missionário está indo, o outro está contribuindo e o outro está orando. Todo mundo está envolvido. Todo mundo vai receber a recompensa. Entendeu? E aí o missionário tem que ser estratégico, igual Paulo. Paulo ia e pregava nos centros, grandes centros acadêmicos. Jesus pregava mais em Cafarnaum do que em Nazaré. Por quê? Nazaré era pequeno, tinha pouca gente. Cafarnaum era uma cidade marítima, era um porto marítimo, igual Santos. Santos aqui em São Paulo é uma cidade, é um porto que tem movimento de gente do mundo inteiro.
Jesus ia pregar em Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade marítima e tinha porto e era transição de muitas pessoas de outra cidade, de outros países. Jesus era estrategista. Você tem que ser estrategista. Paulo era. Paulo só ia onde tem grande aglomeração. É igual no caso de guerra. Não adianta jogar uma bomba no deserto. Os países que estão em guerra jogam bomba onde está mais concentrado os soldados, as pessoas. A missão é a mesma forma. Não adianta você ir lá para o deserto pregar que não vai ter ninguém. Você tem que ir para onde as pessoas estão aglomeradas, no formigueiro. Entendeu? Tudo começa no bairro. Geralmente é no bairro, mas no centro, ali onde está o movimento. Não é a beira do bairro, lá no meio do mato. Você vai pregar no meio do mato, sendo que o formigueiro está lá no centro. Tem que ter sabedoria. O crescimento da igreja acontece na cidade. Toda igreja inicia-se dentro de um lar. Sabia? Como é que funciona um missionário? Paulo ia para a missão, ele ia na praça. O melhor lugar para pregar o evangelho é na praça, onde as pessoas estão lá sentadas, dormindo, descansando, na praça. Aí Paulo, atenção, vou falar de Jesus Cristo. O que é isso? Ele salva, ele cura, ele batiza. Quem quer aceitar? Eu. Aí o outro, eu. Ele ganhou 10 pessoas na praça. Aí o que ele faz com aquelas 10 pessoas que ele ganhou na praça? Ele fala, você aceita uma visita na tua casa? Você aceita um culto na tua casa? Aí o cara, nossa, um culto na minha casa? Eu aceito, Paulo. Então tá bom, amanhã à noite, tal hora eu vou lá. Você convida todos os vizinhos. O cara, é mesmo, eu convidar os meus vizinhos? Aí Paulo, Aí o cara ia embora e falou, amanhã à noite tem um profeta, o nome dele é Paulo, ele vai vir na minha casa 7 horas da noite e vocês vão lá para casa, tá? Aí o cara convidava 20, 30 pessoas, lotado esperando o profeta Paulo. Aí Paulo lá, chega lá. Boa noite, Pai do Senhor. Eita, casa lotada. Eu sou Paulo e vou pregar Jesus Cristo. Aí os caras ficavam assim, quem está doente? Eu vou orar, vai curar. Cadê o paralítico? Sai andando. Aí todo mundo aceita Jesus. Aí Paulo chega para o dono da casa, o culto foi uma bênção. Posso fazer 2 vezes por semana? Pode. 3? Pode. Todo dia? Pode. Aí todo dia lotou. Aí Paulo, estou aqui 6 meses na tua casa fazendo culto. Agora você vai ser o pastor e eu vou embora para outra cidade, outro país. Aí Paulo implantava um pastor e ia para outra cidade, para outro país, para começar tudo de novo, na praça, no culto no lar, lotou, coloca um pastor e cai fora. Entendeu como é o segredo do crescimento de uma obra missionária? É isso mesmo. Pessoal, a aula está muito boa, muito gostosa, mas amanhã nós vamos continuar, tá bom? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é missão transcultural. Missão transcultural. Tá bom, meu irmão? Paulo falou assim, eu plantei, Apolo regrou, mas o crescimento veio de Deus. Então você chega na praça, prega, algumas pessoas vão aceitar Jesus. Aí você pede para fazer culto no lar e pede para ele convidar os vizinhos dele. Pronto, meu irmão. Ali é o início de uma igreja. Todo grande rio, o rio é abastecido por nascentes. As nascentes abastecem o rio. Os cultos nos lares dá início a um rio que é uma igreja. Tá bom? Então essa é a lição 3. Amanhã é o último dia. Depois dessa lição nós vamos estudar metodologia científica. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros de teologia, está aqui na minha mão. 20 livros é o curso básico, 40 livros é o bacharel. Nós temos anel, temos chapéu, camisa, diploma, formatura, tá bom? Pessoal, quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, eu mando esses livros aqui, ó. Você vai dar aula aí para ele. 1 mês, outro mês. Cada livro é um mês. No final dos 20 meses, tem diploma. Ou se você quiser abrir uma própria escola, a gente vende franquia, tá bom? E se você quiser comprar os livros completos, me chama no meu WhatsApp. Olha aqui, a próxima aula é isso aqui, ó.
Aqui, pessoal, aqui é onde, ó, eu ministro minhas aulas. Aqui é onde eu estou lendo. Aqui é os anéis, ó, tá tudo aqui. Aqui é os livros, ó. Tá tudo aí. Tá vendo aí, pessoal? Aqui tem mais, aqui é a escola. Aqui é os livros, ó. Quem quiser os anéis, olha aí os anéis. Esses anéis aí que você tá vendo aí, ó, tá cheio de anel, ó. É pronta entrega, tá? É esse mesmo anel aqui, ó. Quem quiser comprar os livros, ó, o canudo de formatura. Quem quiser comprar os livros ou abrir um núcleo teológico na sua igreja. Um mês, outro mês, outro mês, outro mês. No final dos livros tem diploma, tá bom, pessoal? Quem quiser abrir uma escola, olha aí, ó, tá cheio de livro aqui, ó. Quem quiser falar comigo, aqui é eu, aqui é o meu telefone, ó, tá bom?